Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso MedLexCast e hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, um tema que a gente já falou em alguns episódios, mas hoje a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto, que são as ações de responsabilidade civil do médico. Mas antes da gente entrar no tema e a gente começar a falar sobre isso, a gente está aqui hoje com dois convidados especiais. O Dr. Eduardo Levi Sassi, já é a segunda vez que ele está aqui, né? Vocês já o conhecem. Eu vou fazer uma leitura rápida do currículo dele aqui. Ele é advogado, é sócio do Oliveira Eliane Sassi Sociedade de Advogados, graduado em Direito pela FAAP, especialista em Direito Societário pela FGV aqui de São Paulo e pós-graduando em Advocacia do Agronegócio pela Escola Mineira de Direito. Ele é membro efetivo também da Comissão de Direito Empresarial da OAB São Paulo. E hoje, além do Dr. Eduardo, a gente também está aqui com o Dr. Glauber. Dr. Glauber Vinícius Vieira de Oliveira é advogado, é sócio do escritório, Oliveira Eliane Sassi, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru e pós-graduado em Processo Civil pela PUC de São Paulo e é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E aí a gente vai começar a tratar desse tema. Eu já vou dar a palavra para o meu pai também fazer aí as primeiras considerações, mas eu queria, antes de passar a palavra para alguém, já falando aqui bastante, mas só lembrar, a gente... é muito conhecido, a gente falar em ações de erro médico. Esse era o termo que se utilizava e esse termo recentemente foi substituído nas ações dentro do Poder Judiciário pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, para ações por danos materiais e morais decorrentes da prestação de serviço de saúde. E aí, até passando a palavra, eu lembro, meu pai já falava sobre isso, que a gente falava assim, quando a gente fala uma ação de erro médico, já parte da premissa de que houve um erro. A gente já saiu de um pré-julgamento sobre aquela situação, então a gente sempre utilizava o termo responsabilidade civil do médico, responsabilidade penal do médico, mas agora a gente tem um termo dentro do Poder Judiciário para tratar dessas ações, e a gente vai começar a discutir sobre isso, mas antes passar a palavra para que faça as considerações iniciais. Olá pessoal, como o Neto já disse, estamos hoje aqui com dois convidados ilustres que irão falar e que conhecem muito de direito médico. E nós, principalmente, na sequência, eu já vou dar a palavra para que eles possam se apresentar, embora o Dr. Sassi já foi várias vezes apresentado, já é da casa, e outras vezes tenho certeza que os senhores estarão aqui, mas o principal aí é, só complementando o que o Neto falou, lembrando que isso foi quem conseguiu essa mudança de nomenclatura foi o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, mediante a necessidade que se tinha e o que a gente sempre debateu, inclusive lá nos planos clínicos, da briga de que era a única ação que o indivíduo já estava julgado antes de ter sido até ouvido. Pela simples nomenclatura. Era erro médico, quer dizer, ele já errou. E lembrando que hoje, com essa multidisciplinaridade existente na área de saúde, muitas das condições que não envolvem o médico, estão realmente de outros profissionais da área da saúde, acabam repercutindo dentro disso. Mas nós vamos discutir isso com calma, com tranquilidade, e eu passo agora, vamos começar por quem está chegando. Vamos lá. Dr. Glauber, a palavra é sua, por favor, se apresente, e, primeiramente agradecendo a ambos por estarem aqui mais uma vez. É sempre um prazer. Com a gente, trazendo conhecimento e, sobretudo, ensinamentos para nós. Por favor, Dr. Glauber. Bom dia, Dr. João, bom dia, Neto, tudo dia. bem? Estreando na casa, mas já aguardando o convite para os próximos, que a gente chega aqui e já vem à vontade. Com certeza. Vamos falar um pouquinho hoje da responsabilidade civil dos médicos, da atividade médica, um tema bastante relevante, principalmente com os dados que nós temos que o CNJ nos fornece. Nos últimos 5 anos, mais que dobrou o número de ações de responsabilidade civil em razão da atividade da medicina. Então devemos ficar atentos a esse movimento, é uma crescente no Poder Judiciário, analisar a forma como isso vem sendo tratado, porque também tem uma mudança de posicionamento, de entendimento, as
questões vão se aperfeiçoando, o entendimento da legislação vai se consolidando ou mesmo alterando, e acho que é importante que a gente traga a discussão para colaborar nesse momento. Ótimo. Bom dia a todos. Quero dizer que na próxima eu já peço música aqui. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, mas muito obrigado pela segunda vez que a gente está aqui. É sempre uma honra poder colaborar com vocês aqui. A gente colabora pouco, né? Porque vocês têm muito a acrescentar, mas é sempre um prazer gigante para a gente estar aqui ajudando vocês no Medlex Cast, que a gente deseja sempre muito sucesso. Vamos lá. Se me permitem, eu queria começar levantando aos senhores algumas questões que eu acho que são fundamentais, que são próprias do exercício da atividade médica e que acabam levando e trazendo ao judiciário. E para fazer isso, eu queria trazer à baila novamente aquilo que foi tese do meu mestrado e do meu doutorado. Lá ficou muito patente que, com os levantamentos que a gente vê processuais, de que a grande maioria dos processos que chegam ao judiciário, e hoje eu acho que mais ainda, eles não chegam propriamente por erros técnicos. Eles chegam por dois tipos de erros. Primeiro, o erro relacional, que é aquela relação médico-paciente. E segundo, e principalmente, o erro documental. É importante, já fica aí, eu gostaria que vocês, como operadores do dia a dia, com quem ouve as lamúrias dos médicos quando isso acontece, da importância do médico escrever. O que acontece, o que a gente vê na grande maioria, é que a medicina é uma ciência intencional, é uma ciência que a transferência de conhecimento se faz verbal, acompanhando, se faz principalmente por um... Óbvio, você tem toda uma literatura, hoje você tem toda uma facilidade nisso, mas ela é principalmente feita por condições que elas não se trazem no médico desde a tua faculdade. Você não é induzido a escrever, você é induzido a ouvir, a participar, entre aspas, a buscar o conhecimento, a agir, a buscar o conhecimento, e acaba se reduzindo, se trazendo para um segundo plano a necessidade da materialidade escrita. Então, isso é um dos temas que eu queria. Esses dois parâmetros foram os dois parâmetros que, nas duas teses, ficaram muito provados para mim. Eu queria que vocês falassem um pouco da experiência, nessa larga experiência de vocês, até onde aquilo que eu busquei, aquilo que eu trouxe às custas de análise de processos já em andamento, é realmente o que acontece naqueles que procuram, naqueles que trazem a ansiedade daquele momento. Doutor, pelo amor de Deus, eu estou com uma ação que é muito... Estou com uma ação de R$400 mil, eu pago um BNH e tenho um consórcio. Estou começando minha vida. O que eu faço? Então eu queria ver se Doutor João, seus estudos, assim, é perfeitamente o que a gente vê no dia a dia. Da análise do nosso processo de responsabilidade médica, a gente percebe o primeiro ponto que leva o autor da ação a ajuizar a ação contra o médico é a falta mesmo de comunicação, de clareza, daquela relação antiga, humanizada que a gente tinha do médico com o paciente. Hoje as relações, felizmente, se tornaram mais frias. E o paciente tem, muitas das vezes nas ações que ele ajuiza, esse sentimento, essa mágoa, porque não cuidou direito, não era bem assim, nem olhou nos meus olhos quando fui procurá-lo. Mas tem os familiares, não passou informação para o familiar. Foi muito fria. Foi rude. O médico de família, ele deixou de existir com o tempo, né? Hoje em dia o médico, ele aprende na faculdade a traduzir um sintoma em tratamento. E ele não entende mais o histórico, o que está por trás e o que envolve. Então isso acaba... As pessoas tinham aquela sensação de chegar no médico e ter um acolhimento. Hoje em dia não. O cara, poxa, tô com uma dor no braço. Dor no braço pode ser infarte, pode ser... Transporte a situação judicial. O paciente acaba transportando a situação judicial. Foi professor meu, inclusive falecido, saudoso professor William Bronsaalt. Ele dizia que ele era chamado às vezes por briga de família. Chamavam o médico porque fugia do aspecto da medicina, totalmente da medicina. Era uma pessoa que era chamada pela isenção para compor ali. Então existia uma relação que isso veio a ser na necessidade de ser cortada. E aí hoje uma das coisas questionadas que eu queria também que
que vocês dessem a opinião de como... Antes só para fechar, e o segundo aspecto, né, a gente também não controla todas as emoções dos autores da ação, né, isso é impossível, claro, a gente orienta os nossos clientes já a ter esse atendimento mais humanizado, que é uma forma de prevenir, mas existindo a ação, e elas existirão, a documentação, a escrita, o contato, a comunicação, até para servir como elementos, né, na defesa. Então, foi diagnosticado isso, foi orientado isso, o paciente não correspondeu, né, ao paciente por razões dele, né, não aderiu ao tratamento, e isso ajuda muito a defesa técnica. Então, o primeiro para tentar evitar é ter um relacionamento mais humanizado, né, já faz com que a pessoa se sinta mais acolhida. Ajuizando a ação, a maior escrita, a maior documentação possível para nos ajudar. A partir daquele momento é produção de prova, né? Palavras o vento leva, né? Quanto mais prova produzida e o médico mais seguro. Hoje em dia é o médico que mais escreve, na verdade, um prontuário bem escrito. Minha esposa é médica, né? E ela por muito tempo trabalhou em pronto-socorro. Sempre falei para ela, olha, escreve, paciente tossiu, você falou para ele não tossir. Esse é o segundo aspecto e o médico só para falar sobre essa questão, sem te interromper, essa questão de escrita, uma coisa que para quem estiver assistindo que é médico, e o médico tem uma mania muito ruim de escrever só os dados positivos. Que é o que ensinaram para ele. Porque, então como que ele faz? Ele vai no pronto-socorro, ele examina o cara, aí o cara tem um teste lá que ele fez positivo, ele vai lá e anota que o teste é positivo. Só que ele fez uma série de outros testes que deram negativos. E ele não anota, ele anota só o dado positivo. Então, ele perguntou se o cara tem febre, ele não anota, nega a febre. Se o cara não tem febre, ele não anota que tem a febre. Então, e esse dado às vezes faz a diferença. Isso pode indicar uma negligência. Isso se encaixa no que eu ia te perguntar. E aí quero ouvi-los. É assim, é muito, muito bonita a gramática. Agora, como atender num pronto-socorro 200 pessoas em 3 médicos. Isso tem que ser considerado, né? E anotar e ter relacionamento com o médico. Complicadíssimo. E vamos complicar isso. Mas aí nós vamos para um segundo momento. Qual é essa fórmula? Como é que nós podemos passar e como o direito vê como isso pode ser minimizado, porque eu acho que não é resolvido. Até as fichas de pronto-socorro, porque a realidade do Brasil, os médicos que estão nos assistindo sabem, não é a realidade do Einstein, não é a realidade do Sírio, não é a realidade dos hospitais de ponta. A realidade do Brasil como um todo é um estetoscópio, no máximo um raio-x e um esfigmonomanômetro, ponto. Tá? Aí a pergunta é assim, tempo, não tem para atender porque ele está com o pronto-socorro lotado, se seleciona até a gravidade para poder atender. A pergunta é como a gente equaciona isso para efeito da proteção civil do médico? Olha, para a proteção do médico, o melhor caminho é um investimento maior, por óbvio, para que você possa ter mais médicos atendendo ou mais infraestrutura para poder receber os pacientes. Mas na realidade isso é impossível. A gente sabe que aí você vai entrar em questões políticas macroeconômicas de orçamento, né? Foge totalmente da competência. Mas o médico, mesmo com um pronto-socorro lotado, eu entendo que ele precisa dar atenção devida. Lógico, ele não precisa gastar 1 hora com a senhorinha reclamando de uma dor no braço. Mas ele precisa fazer toda a atenção e descrever minimamente os exames que ele fez, o que deu positivo, o que deu negativo na linha do que você disse, justamente para poder mapear e reduzir, hoje em dia, qualquer tipo de dano que ele possa sofrer pelo simples fato de exercer a profissão dele. Seria uma solução, a minha pergunta é a seguinte, seria uma solução, que alguns colegas questionam, seria uma solução a gravação, por exemplo? Eu sou contrário. Eu acho que uma... Não estou falando em quebra de sigilo. Não, peraí. Mas independente. Estou falando porque não existe sigilo teu para mim. Então, claro. Eu como médico, gravar uma consulta. Até porque hoje em dia é muito paciente. Grava a consulta já pensando, já com dolo de agir na sequência. É um questionamento que eu faço, inclusive, do Dr. Glauber. Temos algumas questões éticas, né, na questão da gravação. Né, que tem a gravação tem a questão ética quando ele interfere em terceiros, do paciente para o médico. Mas eu tenho um outro problema, né, de gravação, que é armazenamento dessas informações. Isso, é isso que eu vou chegar. Esse é um grande problema. Aonde eu vou armazenar, levando em conta a E mais,
o titular da informação tem direito a ter acesso. Eu vou ter que fornecer. Se ele chegar para mim e falar assim, você gravou? Eu quero uma cópia. Eu vou ter que ter um meio de fornecer isso. Então, eu também acho que é bem complicado. Super complicado. Você cria um outro problema que não existia, né? Então, assim... O dinheiro da infraestrutura da gravação, vamos investir no hospital. Exato. Eu acho que é bem complicado a questão de Mas gravação. É importante, de alguma forma, a documentação. Sim. Nós tivemos um caso, um médico nesse esquema de trabalho, atendia muitas pessoas por dia e foi demandado em uma ação judicial grave. E realmente ele não conseguia lembrar, né? Porque também serve, olha como serve de proteção não para ele. Não lembra. Né? E esse exemplo que o Dr. João deu de alguns hospitais é uma ilha no meio, né, de um oceano de... A realidade é muito diferente. Muito diferente dessa. Muito diferente. Ele não conseguia, ele lamentava, porque ele gostaria inclusive de lembrar, porque ele dizia que ele tem um bom trato com os pacientes, né? E não conseguia. E aí o que salvou ele, minimamente, para a nossa defesa, é porque ele mantinha mesmo um registro bem qualificado. Qual a letra dele, qual aqueles temas, mas ele conseguia, paralelamente, ele anotava como foi o atendimento, como a pessoa se apresentou, como estava, o que ele fez, qual o procedimento que ele realizou ali momentaneamente. Um prontuário bem feito. Isso ajudou muito, porque ele não conseguiu, inclusive, às vésperas da audiência, lembrar da face, né? Lembrar da face. Ele falou, olha, nesse dia eu atendi 40, 50 pessoas ali em um espaço mínimo de tempo, então não consigo mesmo lembrar. E você via que era uma verdade que ele estava passando. E assim, como que vocês enxergam, como que o Poder Judiciário enxerga, por exemplo, vamos dizer que um médico numa situação dessa, a gente sabe que o médico ele não pode abandonar um pronto-socorro. Exato. Né? Eu não posso chegar e falar assim, tá muito cheio, eu vou embora. Inclusive infração ética. Infração ética é gravíssimo, é um fator que piora, exatamente, piora a situação. De perder o CRM. Mas o médico pode registrar a situação que ele está sendo submetido para depois poder utilizar como prova isso na tem justiça? Valor jurídico? Como, por exemplo, eu comuniquei à direção do hospital que eu estou sobrecarregado e que a equipe médica não é suficiente. Isso, do ponto de vista de responsabilidade dele, tem algum efeito prático ou não? Só ou na hora de... Ou comunicar o que é pior, que é o que mais acontece, que é o que mais chega pra gente. Comunicar que o meu eletrocardiograma faz 2 meses que está quebrado, que o meu raio-x faz 4 meses que não funciona, que eu estou atendendo num pronto-socorro regional, isso é um caso real, tá? Eu estou atendendo num pronto-socorro regional que por brigas políticas, não vamos entrar em méritos, rompeu o convênio com o hospital que dava a retaguarda de ressonância magnética e de tomografia computadorizada. E aí o paciente chega e você fala, joga no cross. Marca no Goma Como, eu estou com um paciente que não dá para esperar. Se eu for marcar e esperar vaga, esse paciente vai morrer no caminho ou aqui. Como é que isso pode ser materializado? Essa é a pergunta. A favor do médico. Assim, de jurisprudência, entendimentos, eu realmente não sei trazer esse ponto para vocês, mas nós tivemos casos já no escritório que essa comunicação de falta de infraestrutura do médico para o hospital auxiliou do médico não ser responsabilizado pelo hospital em um determinado procedimento. Penalmente ou crime? Ou civilmente? Era civilmente, porque penalmente foge totalmente do escopo da ligação médico-hospital. Mas havia um pedido de indenização. Havia um pedido de indenização para um paciente que perdeu um recém-nascido por tratamento dentro do hospital. E esse, quando foi distribuída essa ação, o hospital chamou os médicos para entender o que de fato estava acontecendo ali, já com o intuito de trazê-los para o polo passivo da ação. Vamos responder juntos. Exatamente. Olha, temos um problema, vamos resolver o problema juntos. E a gente chegou nesse momento e falou assim, olha, não temos um problema, você tem um problema. Por quê? Houve esse e-mail, houve essa reclamação para a diretoria, houve uma reunião, tudo isso muito bem documentado, lógico, a reunião não documentada, mas com agendamento, com confirmação de todos e tal, etc. Isso resolveu o problema. Então, na nossa experiência do que a gente já teve de atuação, ajudou. Agora, eu não sei se na jurisprudência isso eu aconselho sempre para a comissão de ética. Perdão? A comunicação disso existe, todo hospital é obrigado a ter uma comissão de ética. A comunicação disso para a comissão de ética, porque o que a gente vê na prática? O médico percebe, por exemplo, olha, eu estou aqui trabalhando e o eletro está quebrado, eu venho no outro plantão, ele continua quebrado, e eu não tenho um laboratório de retaguarda, e um exame para fazer em outro local está demorando para chegar aqui
6 horas, porque vai para outro local para fazer, enfim. Simples exame de sangue, tá? Eu estou com 200 caras lá fora, nego gritando de dor. Aí, a comunicação que ele faz, via de regra, para a chefia, para o chefe do pronto-socorro. A minha pergunta é assim: existe ou deveria ter um procedimento onde ele comunicasse? A entidade de classe mesmo. A comunicação de classe, porque a grande maioria das ações, por incrível que pareça, que a gente vê, que a gente, inclusive, em alguns casos participa, é assim: é o paciente sair, ou o advogado ir primeiro no CRM para esperar o posicionamento dos pares, para a partir do posicionamento dos pares distribuir, ou ir lá na delegacia e fazer a representação direto para o MP, ou muitas vezes ir direto para a civil buscando a condição de reparo indenizatório. Doutor João, gostaria até de aproveitar. É muito importante, a gente sempre orienta os nossos clientes médicos a adotar e registrarem isso de alguma forma, seja para o conselho, seja para a comissão ética. Por quê? Trabalhando nesse estado de coisa, de muitos pacientes a serem atendidos em curto espaço de tempo, com uma deficiência técnica no sentido de aparelhos, corre-se o risco, e aí é grave do aspecto jurídico, de cometer uma falha em razão de uma suposta negligência. A responsabilidade do médico, isso eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate, a gente tem que lembrar, ela é subjetiva. Isso. Então o autor da ação, diferentemente de outros fornecedores de serviços, prestadores de serviços, que têm a responsabilidade, em razão do Código de Defesa do Consumidor, como objetivo, que independe da culpa, independe... Isso é importante, né? Diferença entre responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Para quem está assistindo a gente... Exatamente. Vamos lá. Então, o médico... No artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tem lá um parágrafo único que diz, o profissional liberal depende da prova da culpa. Isso é muito importante, porque às vezes o pessoal que está assistindo a gente não entende essa diferença. Então vamos lá, hoje as relações, o Código de Defesa do Consumidor é muito utilizado, ele é amplo em razão de todo fornecimento de produtos ou prestação de serviços, ele é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso então abrange desde o grande empresário de uma indústria até uma prestação simples de serviço. Sim. Exatamente. Mas o próprio código, e isso faz com que a responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor é objetiva. Vou explicar aqui quem está nos ouvindo. Então, independe de culpa. O simples ato de ter uma falha, um evento danoso, na prestação de serviço, o dano já gera o dever de indenizar. O próprio Código de Defesa do Consumidor nos trouxe ali, o artigo 14 traz que o profissional liberal depende da prova da culpa. E essa culpa pode ser um evento doloso mesmo, no dolo aí não tem que ser discutido, ou na modalidade de imperícia, negligência e imprudência. Então, num estado de pressão, num estado de muitos atendimentos em pouco tempo, com falta dos meios necessários ao atendimento, é comum, esse tipo de ação é comum, você precisa dar conta daquela fila, porque também está sendo pressionado, recebe um atendimento inicial ali da maneira como é possível, dispensa-se o paciente, que horas depois vem a óbito. Um caso clássico, de que aí a primeira coisa foi a negligência. Então começa a dar indício para aquele paciente, para os familiares, que houve então a culpa na prestação daquele serviço. Então, nesse momento, traz para o médico a responsabilidade de se defender, porque o autor já está trazendo ali uma evidência mínima de uma negligência, traz para o médico o ônus de provar que aquilo não ocorreu daquela forma, que ele havia avisado. Por que não foi feito o exame? Porque o aparelho estava quebrado. Havia essa comunicação? Havia. Então já ajuda e muito, porque diferente é de nunca informei, eu sabia que estava quebrado, mas nunca relatei qualquer problema, fui meio conivente, e aí quando o evento acontece, e aí você faz parte dessa cadeia do ato ilícito. E uma questão importante, assim, essa questão de responsabilidade objetiva e subjetiva. A do médico é subjetiva, mas a do hospital é objetiva. Inclusive existem ações com os dois tipos de responsabilidades no mesmo ponto, O médico pela subjetiva e o hospital pela objetiva. Então isso, deixar claro aí pessoal, lembrando mais uma vez, responsabilidade do médico subjetiva, há necessidade de provar a culpa, que agiu com negligência, imprudência ou imperícia, diferentemente do hospital ou da clínica, que seria objetivo. Então há essa inversão do ônus da prova, então o autor já sai com uma vantagem processual, acarretando num ônus para o réu,
né, ter que alterar essa... Num hospital, é até a gente fácil identificar essa diferença. O problema é quando é numa clínica que tem o médico, que é o dono da clínica. Exatamente, era o que eu ia complementar. A grande maioria dos hospitais, é isso que eu ia complementar. Quando você fala em objetividade, eu vi alguns, inclusive alguns julgados, é subjetivo do médico atendendo. Exato. Tá? E do diretor clínico? É subjetivo? Ele que cria os procedimentos do hospital, né? Então, mas aí ele não responde à pessoa física, ele vai responder na qualidade de hospital. Sim. Você tem determinados aspectos que são técnicos, que independente da instituição, independe da instituição. A determinação da utilização passa por condição técnica. Vou te dar um exemplo. Fácil. Determinado exame em determinada especialidade. Tá? Por questões outras eu faço um convênio, alguma coisa com o laboratório que não faz aquele exame. O laboratório não tem obrigação de saber a necessidade, o paciente menos ainda. O médico na ponta, que é o que vai atender, é só o operador ali na medicina. Só vai ser o operador da coisa. Mas eu acho que do ponto de vista... Quem que tem que avaliar isso? É o diretor. Aí entra uma coisa que, traduzida ao direito penal, eu acho que é outra coisa para a gente discutir aqui, que não é o objetivo hoje, mas é alguma coisa até para se discutir, a história do dolo eventual. Peraí, eu assumi o risco quando eu deixei um hospital, eu, diretor clínico responsável pela instituição, assumi o risco de deixar um hospital onde a porta é aberta, atendendo determinada especialidade, atendendo, cardiologia, definindo a conduta. Mas aqui do ponto de vista do autor, eu acho que, não sei se é interessante ele processar uma pessoa física e discutir a responsabilidade subjetiva. Mas ele pode processar todo mundo e depois decidir quem ele executa. Pelo menos o que a gente vê na prática não é ação contra diretor clínico de hospital. Sim, mas até porque o diretor clínico do hospital não tem tanto dinheiro quanto o hospital para pagar uma eventual indenização. A responsabilidade do hospital é objetivo. É mais fácil. É mais fácil, porque você não vai ficar discutindo na verdade, o hospital pode se defender, instituição hospital, pode se defender dizendo, doutor, o senhor nunca disse que aqui precisava ter um Mas só um adendo, porque existe um tipo hoje de atuação do médico que ela é considerada como responsabilidade objetiva. Isso é muito importante. Que é a estética. Cirurgia plástica, estética. Porque está vinculado ao resultado. Né? A promessa de resultado. A promessa de resultado, né? Perfeito. Exato. Todas as outras modalidades, o médico ele é o meio para chegar. Né? Então ele não... O resultado, ele não pode prometer o resultado. Sim. Eu posso falar, eu vou te dar a cura, eu vou te... Não, imagina, ele vai trazer os meios todos, mas não o resultado. Agora, a cirurgia estética... Há uma promessa de resultado. Está muito ligado, inclusive, ao direito contratual. Né? Há uma promessa daquilo ser entregue. Você quer ver uma especialidade que aí eu estou falando, João Batista. Eu questiono se ela é de meio ou de fim. Qual? Anestesiologia. Eu te faço dormir e tenho que te fazer acordar. Esse é o meu fim. As intercorrências... elas têm que ser provisionadas naquilo que eu tenho que fazer previamente para falar não de anestesia. Entendi. É meio ou fim? Eu acho que é meio, né? Porque ninguém entra numa sala de cirurgia para só tomar anestesia, né? Mas o cirurgião, o posicionamento cirúrgico depende exclusivamente do anestesiologista. Mas eu entendo que é uma soma de trabalhos. Lógico, é uma equipe. Uma equipe. O cirurgião não opera sem o anestesista e o anestesista não tem trabalho sem o cirurgião. Eu acho que é meio que interessante, né? Porque então cabe ao anestesista, né? Ele verificar quais são as condições pré-existentes. Não verificando, ele vai cair numa negligência. Exato. Né? A entrevista prévia, a questão da... A gente teve um caso entender? Sim, claro. Eu entendo. Eu entendo. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas todo mundo fala na estética, mas anestesiologia é uma especialidade que há que se refletir. Peraí, se eu não fizer... Claro, você está falando de uma intercorrência anestésica, de uma embolia, né? Falando outra coisa. Agora, estamos falando assim, uma condição que a maior responsabilidade, e só quem, aspas, pode, além do cirurgião, interromper e falar não vai ter a cirurgia, é o anestesiologista. Falar não tem, fazer
O exame prévio, fazer os exames prévios. E vai depender da situação, né? Porque se eu estiver falando de uma cirurgia eletiva, é uma coisa. Eletiva. Não tô falando urgência. Cirurgia de urgência é outra coisa. Mas urgência o cara chegou baleado lá no pronto-socorro. Isso tudo tem que ser bem construído num processo judicial para demonstrar para o julgador, né, sobre quais condições aquele tratamento foi indicado. Sim. Isso é muito importante também, ter esse histórico. Esse é um ponto importante de a gente colocar para o público entender que existem essas diferenças, né? Sim. Entre uma coisa que é urgência e emergência e uma coisa que é cirurgia eletiva. Uma coisa é um tratamento que eu vou fazer por uma questão eletiva, eu estou com uma hérnia inguinal e eu quero fazer uma correção, mas eu não tenho uma urgência, eu preciso fazer isso amanhã. Outra coisa é eu chegar num hospital com uma hérnia estrangulada, que eu tenho que te operar naquele momento, a indicação absoluta de cirurgia naquele momento. Então, esse parâmetro é importante para os médicos também que estão assistindo entenderem que a gente tem essas diferenças e, principalmente, isso tem que estar muito bem documentado. Volta naquela questão que a gente está falando. Qual é a indicação da cirurgia? Esse procedimento ele foi indicado, ele é eletivo? Eu dei opção para o paciente. A gente sabe que hoje a medicina trabalha muito com essa questão da autonomia. Eu dei para ele todas as opções. A cirurgia é uma opção. Mas e se ele optar por não fazer a cirurgia, eu posso tratar ele de uma forma conservadora? Existe esse tipo de opção ou não? A cirurgia é o único tratamento possível? Porque o que a gente vê muito na prática, né, é isso. Às vezes o médico, ele meio que... A gente vem de um pensamento médico no passado, né, que o médico é uma medicina muito paternalista. O médico assume a frente e eu decido pelo paciente. Hoje a gente já não está nesta... Autonomia. E esse é um conceito importante para a gente passar para o pessoal. A autonomia do paciente ela vem ganhando dentro dos princípios bioéticos, né? A autonomia ela vem ganhando cada vez mais relevância e hoje talvez acho que seja um dos princípios mais importantes. Né? Então esse é um ponto bem interessante para ser tratado. Uma colocação, mas sempre lembrando que a palavra final técnica, técnica é do médico. É do médico. Né? Tendo o dever da transparência, da informação com os familiares em alguma situação, mas a palavra final ainda tem que ser do médico. Dentro desses princípios, o que eu gostaria de colocar, como eu vejo, quem transforma, na minha opinião, em meio ou fim, ou quem transforma em objetivo ou subjetivo é o próprio médico. Quando eu te prometo alguma coisa, eu tenho que cumprir. Isso sim. Tá? Exato. E o que a gente vê no dia a dia, aí vale para os colegas médicos que estão vindo, muitas vezes o médico, nesse afã do que o Neto está falando, do paternalismo, do bem, ele esquece que do outro lado tem alguém que tem opinião, e aí ele foge da autonomia. Quando ele foge da autonomia, o que ele faz? Não só infringe um princípio ético, mas mais do que isso, ele assume a responsabilidade de entregar o que ele se propôs. Então é comum... não, isso daqui não é nada, nós vamos fazer uma cirurgia no senhor. Cirurgia. Uma simples cirurgia no senhor, pelo amor de Deus, não existe simples cirurgia. Você fez anestesia, o risco já tem risco. E aí, nesse afã, o médico, não é que ele não traz a realidade. Nessa função, e isso é formação, eu diria para você, de todas as faculdades. A condição social e a condição paternalista vem enraizado no médico. Então vem assim, ó, você, no afã de não, sabe, é uma pessoa que está, obviamente, ninguém chega perto de você para uma cirurgia, que você sabe que vai para uma cirurgia, que o cara vem cantando a música, que o cara vem feliz. Então, para que você não explica, não chama a família e fala, olha, o risco tem do mesmo jeito. Olha, o senhor tem risco. Quando o Neto colocou da urgência, eu diria assim, ó, emergência e urgência, aspas, dentro da técnica vale tudo. Eu não vou, se eu tenho certeza que o cara está infartando, eu não vou justificar que eu não tenho eletro para fazer diagnóstico. Eu vou tratar como infarto e vamos ver, e encaminhar para onde possa fazer o diagnóstico. Então, o que eu acho que é fundamental, que eu gostaria de ouvi-los, é assim, é principalmente isso. Eu acho que quem traz a responsabilidade, claro, se a gente divide isso juridicamente, nós estamos falando em objetivo e subjetivo, concordo plenamente. Mas quando eu citei o diretor clínico, é exatamente para chegar a isso. Quem transforma em objetivo ou subjetiva
É o jeito que você coloca É a a pessoa. forma como é o médico, porque hoje você olha alguns julgados que você vê assim, ó, que a responsabilidade do cara era subjetiva. Mas a forma como ele conduziu, a forma como ele muitas vezes a forma que ele escreveu, por incrível que pareça, eu já peguei processo para fazer perícia, onde o médico estima o resultado por escrito para o paciente, por exemplo, num relatório. Que ele precisa do relatório prévio para aprovação da cirurgia no convênio. É verdade. Entendeu? Quer dizer, eu não estou assumindo. E no mais das vezes, quando a gente está tratando já da ação judicial, né, o evento foi muito gravoso, né? Porque hoje a gente está falando da morte, certo? Pacientes, familiares estão ali. Ou uma sequela. Ou uma sequela grave. A gente nunca vai estar tratando de uma coisa que deu certo. Esse é o principal ponto. Né? A gente sempre chegou no ponto de discutir responsabilidade civil. Exato. A gente sabe que alguma coisa deu errado no processo. Né? E aí o ânimo também, né, nessa questão. Olha, imagina, o evento com a morte, os familiares estão em uma situação, muitas das vezes, de luto, tudo. Querem ali, como ali colocar, uma justiça. Mas é aquilo que eles acreditam. Então, todos os elementos são importantes para a defesa do médico, que está ali na maioria todos das os outros vezes fatores, eles não são avaliáveis pelo leigo. O único fator avaliável que está no tete a tete é o médico. Pelo leigo, exato. Pelo autor da demanda, exatamente. E diante desse contexto, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a importância do termo de consentimento livre e esclarecido. Famoso TCLE, né? Que é uma coisa que os médicos utilizam, tá? Hoje eu acho que é difícil, todo mundo aqui que já foi num hospital sabe que recebe lá, você nem lê. Não lê. Né? Você entrega a sua vida na mão de um enfermeiro e você não está nem lendo o que você está escrevendo. Mas comentasse a validade. Isso, é isso que eu ia falar. Sobre a utilização e validade, e se o médico, por exemplo, ele sabe que na hora que ele chegar no hospital, eu vou ter lá um kit, como eu falei, herniorrafia, né? Vai estar lá. Mas e o cirurgião, né? E o médico? Ou um procedimento ou um tratamento, mesmo sem ser cirurgia, outros tipos de tratamento, o que vocês veem sobre isso, sobre a importância, a validade, e se o médico tem que fazer alguma coisa, é só entregar e o cara assinar? Eu preciso dar explicação? Como que funciona isso? Eu acho que é sempre uma soma de fatores, né? Você ter aquilo escrito é um primeiro passo para você demonstrar que a pessoa está ciente dos riscos. Um segundo passo é você ir falar com o paciente ou com o responsável, às vezes depende da situação que o paciente não está em situações de cognição. Então você fala isso e na sequência você relata, avisei ao paciente a respeito dos riscos, assim. Então, independente de ter aquilo assinado, eu acho que assim, aquilo assinado por si só, ele nunca é suficiente. O termo é obrigatório, né? A partir daí, você traz para si a responsabilidade de mostrar que aquilo lá não foi uma adesão, né, praticamente involuntária. Então, somado a outros elementos, né, e aí voltamos novamente, né, à questão da informação, da comunicação, né, com os familiares ou com o próprio paciente, para demonstrar que aquilo não foi um ato isolado para cumprir uma parte da legislação, uma formalidade. Exato. E que todo o seu atendimento volta ao consentimento do paciente. Quem seria o profissional para isso? Isso é uma coisa que o médico ele mesmo faz? Ou ele é pegar um advogado né? para fazer essa hora com auxílio nos aspectos técnicos, né, de uma junta médica, do próprio conselho, né? Até porque você vai precisar, até para o pessoal saber, você vai precisar adaptar o que está escrito para que leigos entendam. Exato. Não adianta você vir com um termo que ninguém entende. Sim, porque da hipossuficiência. Ele não sabe o que está acontecendo. Coloca um termo médico lá, as complicações, etc. É aquela história que a gente fala, né? Que bula de remédio, se você lê a bula, ninguém toma remédio. Não toma. Então o termo é mais ou menos isso. Mas né? Ele vai ter isso, que trazer. Neto, nessa linha, eu acho que é o seguinte: toda uma atuação consultiva junto ao médico pode auxiliar, não vai solucionar nenhum tipo de problema, mas vai minimizar. Vai minimizar. Você vai ter uma construção, porque assim, sempre uma história tem 3 lados, né? Sim. A verdade, o lado do paciente e o lado do médico, aqui no nosso caso. O médico que ele se resguarda e ele cria essa proteção e ambiente seguro para ele trabalhar,
ele não está 100% seguro, ainda assim ele não está 100% seguro. Agora, o médico que vai de peito aberto e fala assim, mais um dia de pronto-socorro para atender 200 pessoas, o risco desse cara responder de forma recorrente processos de responsabilidade civil, pela forma que ele tratou o paciente, pela forma que ele deu a conduta, aumenta drasticamente. Ou seja, a passividade não pode existir em nenhuma condição. Nenhuma condição. Ele tem que trabalhar com profilaxia. Você tem que ter a profilaxia hoje, isso eu costumo dizer. O preventivo. Assim, você tem que ter a profilaxia não só da área técnica, mas a profilaxia da área documental e jurídica. Isso. Exato. Quem dá a profilaxia da área jurídica é o profissional Da área jurídica. da área jurídica. Então não adianta o médico, que é muito comum o médico confundir uma coisa com a outra, e ele tentar fazer termo livre esclarecido, ele tentar fazer o tal do consentimento informado, ele achar uma série de anuências onde ele tenta colocar... Pega de alguém. Que não pega de alguém, você tem uma clínica você de tem que aí, eu vou copiar. E um detalhe importante, se me permitem, que eu sempre digo, é assim, ó, com tudo isso feito, dentro do termo de informação ao paciente dos riscos, nunca você vai conseguir parametrar e vamos dizer assim, e conseguir provisionar Todas as situações. todas as situações, intercorrências médicas. É isso. Tá? São colunas que você nunca vai conseguir O preencher que eu todas. acho que é importante se usar? A estatística. Quando eu faço uma apendicectomia, por exemplo, falando em cirurgia, quais são os maiores riscos? O que é a maior incidência de complicação? A infecção? Então, está sujeito à infecção. Então, vir pela condição real estatística das complicações. Porque se você for citar todas as possíveis complicações, o consentimento vai ter que ter 100 folhas. E é uma soma também, o bom médico, né, o médico bem preparado, ele não vai ter só isso escrito. Né, ele também sabe quais são as complicações, ele assina, ele vai fazer um termo dizendo que na cirurgia o problema é a infecção, então é a infecção e outros 3 principais itens, sei lá, um exemplo. Mas na hora da conversa, ele também fala, olha, a sua cirurgia pode dar uma infecção, assim, 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 isso gera X resultado, e a gente pode prever, evitar esse resultado fazendo desse outro formato. Falou? Perfeito. Na sequência, Anota no prontuário. O médico seguro hoje é o médico que escreve muito. Sim. Prontuário eletrônico, né, que também Isso é evita muito fraude, importante. exato, tem ali a data, tem toda... Importante, que eu acho, e isso é uma das coisas que a gente está falando em cirurgia, isso vale para tudo, mas para cirurgia principalmente, é se pensar sempre no descritivo intraoperatório. Eu cheguei já a pegar processos para perícia, onde você entra lá na descrição cirúrgica, tem o carimbo do médico e Nada. a identificação do paciente. A gente já sabe onde isso vai dar. Eu lembro dessa questão de escrever muito. Teve um caso uma vez, um médico atendendo no pronto-socorro, pediatria, e ele jurava por Deus que ele tinha feito um determinado teste lá para verificar meningite, só que não estava no prontuário. E ele falava, eu não anotei porque deu negativo. E uma das coisas que fez ele perder a ação, e perdeu a ação, é porque ele não mediu a febre da criança. E ele não anotou o dado. Se ele não mediu, eu estou fazendo um julgamento, né? Provavelmente ele não anotou. Provavelmente ele mediu, mas ele não anotou. E isso foi considerado negligência. Porque era um dado obrigatório para aquele tipo de quadro infeccioso que estava sendo investigado. Negligência, cara, que é um dos elementos da culpa, e aí é suficiente para condenação. E já que a gente entrou um pouquinho nesse aspecto, lembrando, né? Ação judicial ajuizada, procure um bom advogado, procure um bom assistente técnico, muitas das vezes será extremamente necessário. Foge até do aspecto jurídico da coisa, porque o julgador não é um técnico da área, evidentemente, né? Por mais demandas que temos perante o judiciário, desculpa te interromper. O juiz não vai ter conhecimento de todas as modalidades, né? Então um bom assistente técnico nesse momento faz toda a diferença, inclusive para o bom trabalho do advogado. E advogado especializado, né? Acho que essa que é a grande questão. Não adianta, eu tenho um conhecido que é advogado. Não, é muito grave, como a gente disse agora há pouco, é muito grave a consequência. Quem é ajuização teve um evento
trágico. Glauber, eu vou além. Não é só ação judicial. A partir do momento um procedimento administrativo instaurado no CRM, né, no órgão que começa bem, termina bem. Que começa mal, não tem jeito. Então, por isso que a gente tem que pensar... É o momento de produção de prova técnica. É o momento de você ter um bom advogado e um assistente, né, uma perícia... E vai ter uma... A gente sabe que não tem um vínculo, né? As esferas são independentes, mas tem uma influência muito grande. Ele foi condenado no CRM. Você já traz essa carga. E eu vou dizer mais. Nós estamos com 2 casos. 2. Que o que aconteceu? Tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, que ele foi lá, abriu ele fez denúncia na delegacia, fez o inquérito, já foi remetido, e o outro já estava ajuizado uma ação civil. Ambos pararam o processo porque foi indicado pelo advogado o processo do CRM, e o juiz literalmente num despacho diz assim, aguarde-se a decisão do Conselho Referente. Então, quer dizer, se ele perder, é um dominó. Exato. É um dominó, porque se lá ele já vem com essa carga, vai vir batendo de lá para cá e chegar no penal. O que Isso que eu acho que é importante, a gente salientar assim, e eu costumo dizer assim, para todos os médicos que me procuram, não vá nem no CRM, nem na delegacia, sem advogado. Não. Mas o CRM com advogado. Vai custar caro essa economia. Essa economia que você vai fazer vai te custar muito mais caro se a coisa der errado. E aí eu queria contar aqui, acho que até já falei, um caso que, por questões éticas, eu vou declinar. Algum tempo atrás, um colega me procurou, na época, ele estava só com pedido de comparecimento na delegacia para esclarecimento. O que é isso aqui? É um caso que eu acho que eu operei, que não sei o que, tá. Não vai sozinho. Bom, passado, eu até esqueci da coisa. Passou um tempo, eu lembrei, falei, e aquele caso seu? Não, tá tudo em ordem. O delegado me falou que só me indiciou. Só foi indiciado. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? Tudo bem. O que é isso? Pode. É isso que eu quero, que eu gostaria até de deixar. Para quem não sabe, né, indiciamento é um pior ato que pode acontecer no inquérito policial. Você sai dali já como um investigado oficial por ter praticado um crime. A sequência disso é uma denúncia do Ministério Público para você virar réu num processo criminal. Por mais simples que você ache que seja intimação para comparecimento, por experiências de colegas que podem te relatar, é tranquilo, não vá. Exatamente. E aí então a gente trata, para quem está assistindo a gente trata então de uma atuação preventiva, que é justamente essa questão da documentação, do termo de consentimento, de uma assessoria jurídica mesmo para fazer tudo isso, para você arredondar a sua clínica, né? Para você ver saídas, e isso envolve desde a questão às vezes societária, que a gente às vezes tem influência, eu sou sócio, eu tenho meu patrimônio, entrou uma ação, pode vir para cima do meu... A clínica não responde. Então a gente tem toda essa questão. E aí depois, acontecendo o evento, a assessoria jurídica, propriamente numa ação civil, penal ou na esfera administrativa. Permite, antes disso, mostrar para quem você contratou como assessor jurídico, para o teu advogado, olha meus prontuários, olha, não precisa quebrar sigilo, olha como está meu prontuário, isso aqui, põe mais coisas, olha o que eu dou de atestado para o funcionário. Atenção sempre à documentação da própria clínica, muitas vezes alvarás, porque outro ponto que, em eventual dano causado, por menor culpa ou não, mesmo inexistindo a culpa, um documento já traz uma carga muito grande para o processo. Para convencimento do magistrado. Ele não se preocupa nem com o alvará da vigilância sanitária, não tem autorização da prefeitura para estar atuando. Principalmente se isso tiver alguma influência no resultado. A gente tem um caso agora. Uma infecção numa clínica sem vigilância sanitária. Isso, e às vezes teve uma infecção, né? O cara infeccionou dentro da clínica, lá pegou uma infecção, fez um procedimento estético. Eu faço aplicação de botox aqui, sou dermatologista, faço o meu botox, coloquei o botox, o cara tem a infecção. Mas cadê seu alvará da vigilância sanitária? Gente, eu acho que você me desculpe, mas pode ser até que por causa das duas áreas, você tem que mostrar para o advogado até como você descarta as coisas. Porque quantas vezes eu vi
clínica redondinha, que o cara tem tudo bonitinho, mas aí o que acontece? Não tem orientação, ele faz um botox, pega a seringa, põe em cima e espera alguém tirar. Se naquele momento chega uma fiscalização... Sim, Então, quer dizer, até o procedimento é importante que seja... Retaguarda, então, eu faço um procedimento aqui, quem que eu tenho... Se der uma complicação, para onde leva? Eu tenho um convênio com o hospital? O que eu preciso ter? Tenho remoção. Você precisa ter ali já tudo padronizado. O que eu preciso ter? E aí essa assessoria vai fazer isso, né? Vai criar toda essa estrutura jurídica para essa clínica funcionar. Porque muita gente pensa assim, eu vou contratar um advogado no dia que eu tiver um problema. Então, poxa, chegou uma citação aqui de um processo. Gente, dá 3 passos para trás, vamos ver sua clínica, vamos ver como é que tá a sua atuação médica no dia a dia, vamos ver como você escreve prontuário, a gente vai analisar tudo isso. E aí, uma outra questão que o médico está acostumado a ser procurado quando alguém tem um problema. Então ele acha que tudo se procura. E hoje tem uma questão interessante até para a gente comentar. Tem muitos médicos que alugam espaço para outros. Só que eles não enxergam que, dependendo da forma como é feita essa contratação e locação, o paciente acha que está sendo atendido. Quando dá um problema, ele vai processar o médico que atendeu e a clínica. E o cara da clínica vai dizer, não, mas eu só aluguei o espaço. Mas como que foi feita essa questão contratual para você poder alegar isso no processo? Sim. Que eu não tenho responsabilidade, que ele não é um preposto meu, que eu só estou locando o espaço. E qual é a responsabilidade pela locação do espaço, se isso tem nexo causal com o evento? Então, toda essa questão jurídica é muito importante, né? Perfeito. Que muitos médicos não enxergam isso. Então, eu tenho meu consultório, eu atendo de manhã, à tarde está vaga. Entendeu? Bota alguém para atender à tarde. Entendeu a história do diretor clínico? Perfeito. Eu sou dono da clínica, nova, né, eu sou o dono, meu nome é que está lá, e eu não tenho obrigação de fiscalizar o que está... Alguns colegas médicos têm trazido e falam, estou escalonando o meu trabalho. Né? Esse agora tem sido bastante comum, né, para dar conta de todo o atendimento. Exato. Então, subcontrata outros. Muito cuidado com isso. Precisa estar muito bem regulamentado aí por meio de um contrato. Qual é o limite da responsabilidade daquele que está prestando serviço? Só quem pode fazer um contrato é o advogado. Não tente fazer um contrato. Não tem. E essa questão até de... E até um seguro aí de responsabilidade civil, porque vai sair do controle em algum momento. E aí é importante lembrar para esses médicos que alugam espaço que aí a gente volta naquela questão que a gente estava falando no começo. A responsabilidade da clínica é objetivo. É objetivo. E se ele é o dono da clínica... Muitas vezes o paciente não sabe. Pouco me importava quem era o médico que me atenderia. Exato. Fui até aquela clínica. A teoria da aparência me disse mas eu só aluguei o espaço, tá? Mas como que foi feita essa relação? Não, e a do médico que atendeu é subjetiva, só que a dele é objetiva, porque eu olhei e falei, doutor fulano. Exatamente. E aí, então, às vezes, essa alocação não é tão vantajosa. Não. Às vezes tem que colocar, às vezes tem que a colocar conta de chegada, né? Saída. Precisa fazer, é isso que eu falo, você precisa fazer análise. Só quem pode fazer essa análise é o jurídico. Sim. É o advogado dizer para você, olha, para arredondar, para a gente minimizar, lembrando sempre que não existe 100% de garantia. A história da garantia de processo, que garantia você me dá do processo? La garantia não sou idioma, também não é. La garantia é o juiz, né? O que ele vai pensar? Então, o que tem que o advogado parametrar para ele qual é a melhor forma, ele vê quanto isso custa, e a partir desse quanto custa, ver se vale a pena. Claro, porque às vezes não vale nem a pena alugar, melhor deixar fechado lá, já que a responsabilidade já que eu vou assumir, eu assumo quando eu fizer. Exato. E pra gente, já partindo pro final, até pelo tempo aí, eu queria que vocês comentassem um pouquinho pro pessoal entender assim, eu respondi uma ação, responsabilidade civil. A gente tem um dano, né? Quais são os tipos de dano e como que funciona a reparação do dano? Porque a gente sabe que o grande problema da área médica é que eu não vou conseguir devolver ao status anterior. Exato. Então isso vai ser convertido em pecúnio. Sim. Então, só para o pessoal entender que às vezes não fica essa história, mas o que é o dano? É dano? O que a pessoa pode me cobrar? Os dano material e moral, né? Exato. Como que funciona isso? Só para o pessoal entender. Obrigado. Bom, você tem basicamente 2 tipos de dano. Dano material e dano moral. Vamos pensar numa conta simples. Eu amputei uma perna de alguém. Sim. E essa amputação, ela foi feita
de uma forma que não era necessário ser feito no entendimento da pessoa, do paciente. O paciente ingressa com uma ação e pede uma reparação do dano por ter amputado uma perna da pessoa. Perfeito. O processo vai tramitar, chega no fim, o juiz fala assim, ele está certo, você não tinha que ter amputado a perna, não amputou a perna de forma indevida, etc. Tal. A gente tem que reparar esse dano. Não existe uma perna para ser colocada de novo no lugar. Então essa reparação do próprio... da perna que foi perdida, Sim, não existe. Isso é membro, convertido em pecúnia, em dinheiro. Então, e aí isso vai ter várias interferências, né? Isso vai ter interferência no seu dia a dia. Então, assim, por exemplo, você era um atleta de ciclismo e você pedalava, você precisava usar as duas pernas. Você, a partir daquele momento que você não tem mais a segunda perna, você não exerce mais a sua profissão de ciclista profissional. E aí, o dano material, ele é, por óbvio, por ter perdido a perna e, consequentemente, por ter uma consequência na sua renda, na sua carreira. E, além disso, tem o dano moral, que é o estresse, que é enfim, toda... É o dano da alma. O dano, exato, o dano da alma, perfeitamente. É o dano do sentimento da pessoa de se sentir daquele jeito, de ficar chateada, etc. Todo o estresse causado à pessoa é convertido também em pecúnia. Então a gente normalmente tem em dinheiro, né? Sim. A gente tem esses dois tipos de dano. Que já material. É o primeiro estímulo quando os fatos ocorrem para se buscar uma reparação. E ainda o dano estético, né, que faz parte do dano moral, né? Mas hoje ele é interpretado pelo Poder Judiciário estético, sim, como claro. um terceiro... Eu ainda veria mais um dano aí, o famoso dano ricochete. Quem teve os familiares, inclusive profissionais que dele dependem, quem teve prejuízos em relação a isso. Todo mundo que teve prejuízo vai processar. A verdade é uma só, né? Todo mundo que entender Sabe que eu queria prejudicado vai ingressar que tiver um nexo causal com a situação ali vivenciada. Doutor, sabe o que eu queria, Glauber, antes de o adiantado da hora, a gente depois discute. Que você falasse um pouquinho sobre, que é muito comum e muita dúvida, que para os médicos que estão nos ouvindo, a história dos polos, ou seja, quando existe mais que um no polo, como principalmente a responsabilidade. Isso, aquela história da hora que sai a sentença. Porque o médico fala assim, eu trabalho num hospital X que é grande. Eles têm dinheiro, então não preciso me preocupar. E outra coisa que é comum também o médico falar pra gente, não, mas no mesmo polo tô eu, tá você, tá o outro, tá o outro. Deixa claro aquele escalonamento que é da escolha, e por favor. Tem que tomar muito cuidado com isso, não é porque há um hospital também no polo passivo da demanda que você não será responsabilizado, né? Se for apurado durante a execução processual. Não vai doer também. E aí, no caso do médico, do profissional liberal, né? Que ele contribuiu para o evento, para o dano, será sim responsabilizado. Essa responsabilidade é solidária, então todos participarão da responsabilidade, né, para restituir, quer seja em pecúnia, quer de algum outro tipo de indenização que for condenado, mesmo havendo uma pessoa jurídica no mesmo polo. Então a responsabilidade aí é solidária de todos que participam. Depois o credor pode inclusive escolher sobre quem ele vai direcionar a execução, e aí os demais vai ter direito de regressão aos demais. E aí, isso é um ponto importante para médicos que atendem às vezes para instituições públicas. Porque às vezes o advogado do autor pode entender que é mais interessante ele ir em cima do médico do que ele entrar num precatório, Então ele vai primeiro no médico para esgotar ali o médico, e é ele que escolhe, né? Isso é o que os médicos às vezes não... E na mesma linha do pensamento de que, tem um hospital junto comigo que eles têm dinheiro para pagar, eles também têm dinheiro para contratar um bom advogado. Eles vão contratar regressiva, importante a regressiva. E aí eles podem, inclusive, então, e esse é um outro ponto, né, dessa questão da ação regressiva, e posteriormente a própria instituição de saúde, dependendo de como o processo foi conduzido e como as provas foram produzidas dentro do processo, se ele entender que há a possibilidade, mesmo ele pagando, ele pode ingressar com uma ação contra o médico para que o médico devolva o dinheiro que ele pagou, né? Exatamente. E aí você tem um outro grande a regressiva problema. De direitos é basicamente, eu e o Dr. João somos cobrados de uma ação em 100 mil reais. Eu paguei os 100 mil reais, eu vou cobrar do Dr. João por entender que a culpa não era exclusivamente minha. Exatamente. E aí a gente vai ter um grande problema. Então, o recado que a gente tem que deixar para os médicos é: se
Não é porque há outras pessoas no polo passivo da demanda que tá tudo você certo, pode ficar tranquilo e levar isso para o advogado como algo a não se preocupar. E uma outra questão importante para a gente ressaltar também, que a gente na nossa vivência vê que não dá certo, é muito comum também, a instituição de saúde ofereceu o advogado para o médico. Exato. Então ele fala assim, não se preocupe com isso. Fica tranquilo. O problema é nosso, me dá a procuração para o meu advogado que eu vou tocar a ação aqui. E isso nem sempre é interessante, né? Talvez comentar um pouco sobre essa questão. Principalmente quando pode se discutir o objetivo. Claro, a gente vai acreditar na ética também do advogado, mas, olhando agora para o nosso cliente médico, em algum momento esse processo, os interesses podem ser conflitantes. Exato. E aí quem contratou inicialmente terá mais um problema a ser resolvido no trâmite do processo. Exatamente. E aí você tem um conflito ali de interesses, o médico ele precisa ter alguém que veja o interesse dele. Né? É esse que é a grande questão. Ou que defenda, pelo menos, o interesse. Consulte um advogado previamente no decorrer do processo. Tem o seu advogado, tem o seu bom advogado, tem um bom assistente. Eu diria assim, tenha sempre, se o senhor me permite, tenha o advogado no começo, no meio e no fim. Porque, com certeza, se a coisa começar bem, se você tiver uma estrutura, se você, o próprio paciente sente essa condição. E se houver uma intercorrência, um infortúnio no meio disso, vai ter que se discutir. Mas se vai dar uma coisa é discutir desarmado, outra coisa é um desgaste muito grande, a gente, na nossa experiência, atendendo aos médicos, né, porque as audiências são marcadas, independe da vontade do nosso cliente, e naquele dia, muito provavelmente, ele deve ter também a sua agenda já, seus compromissos, sua agenda fechada. É uma preocupação, numa profissão que, no mais das vezes, atua sob muita pressão, né? Então é uma preocupação adicional no dia a dia dele, ter que ficar se reunindo com advogados, pensar em estratégia de defesa, se preocupar com lembrar do caso, fornecer detalhes para uma boa defesa. Então, também é importante que, nesse momento, o médico se sinta confortável com o seu representante, com o seu advogado, para deixar o processo com o profissional. A gente não tem como pensar que um médico ele atua pensando que ele vai sofrer uma ação, ou isso não é uma coisa confortável para o médico, né? Mas ele tem que estar preparado para isso, porque essa é uma realidade, como o senhor colocou lá no começo, né? O número de ações ele vem aumentando ano a ano, isso é um dado trazido pelo próprio CNJ e todas as estatísticas, e a gente sabe que você, querendo ou não, em algum momento você vai passar por uma situação dessa. Então, se é para passar por isso, é melhor que seja de uma forma mais tranquila. Quando os colegas me procuram a respeito disso, eu estou com processo, eu sempre digo o seguinte, bem-vindo ao mundo dos médicos, porque essa é a tua realidade. Você que não tinha visto, mas essa é a tua realidade. E nós temos alguns atendimentos que profissionais experientes, que uma vida toda não passaram por isso e vêm sendo demandados, e é um susto também muito grande. Eu nunca pensei que passaria por isso, mas pode acontecer. Sim, e lembrar sempre para o médico que ele tem que atuar com a cabeça e não com o fígado nessas situações, né? Porque isso também tem... Sim, mais difícil, porque é evidente que o autor da demanda está com aquele ânimo que a gente disse, né? De, olha, fomos prejudicados aqui, quero justiça, né? Já o médico falou, eu dei o melhor dentro daquelas condições. Exato. Né? E aí fica esse embate, processo, né? Já vai com uma carga emocional muito grande. Uma coisa importante, né, que eu sempre coloco, você vê ao final muitas vezes o médico provar a sua inocência e é comum, agora dá uma regressiva tua em cima disso, porque você teve despesa, você teve... não, pelo amor de Deus, eu não quero justiça, chega. O mais rápido possível. Entendeu? Quero nunca mais ver um juiz na minha frente. Nunca mais eu quero ver um juiz na minha frente. Exatamente. Eu ouvi isso muito. Então é isso, pessoal. Acho que deu pra gente abordar vários temas. O papo bom já passou aí mais de uma hora de conversa. E mais uma vez agradecer a vocês pela presença e estão aqui com a gente. Com certeza teremos outras oportunidades, né? Muito obrigado. Pra gente Adorei poder essa discutir. estreia e à disposição para voltar. E agradecer muito e dizer pro pessoal aí que mande comentários, comente aí nos vídeos que a gente está
produzindo e trazendo para vocês esses temas tão relevantes. Deixem aí as sugestões de conduta. Eu vou passar de sugestões de conduta. Ó. A gente falou tanto de coisa médica aqui, sugestões. Hoje tem uns 20 médicos que desistem da medicina, viu? Sugestões. Não, mas acho que é até importante comentar isso, Edu, que a gente colocar isso para os médicos, né? Tudo que a gente traz não é um desincentivo e falar assim, largue a medicina, faz. Não. A profissão é nobre, exato, tem os cuidados necessários. É necessário. O que a gente precisa ter se você atuar de forma correta dentro de coisas que às vezes a questão não é você não está voltado para isso. Então o médico ele não tem essa faz parte visão. do teu mundo. Você não aprende na faculdade de medicina essas questões. Sim, então você não faz parte do teu mundo. Então mais um motivo que ele tem que delegar quem é desse mundo. E quem sabe, né? E aí aproveitando essa possibilidade, isso que eu sempre digo, você tem que ter o teu advogado, você tem que... Por favor, como é que encontram os senhores? Deixa aí o... Eu deixo pro Dr. Glauber aqui, nosso aí tem que falar aqui, social media. Olhando para a câmera aqui. Ó. Bom, para quem quiser, só seguir nosso Instagram no escritório, Oliveira Eliane Sassi Advogados, ou oes.advogados. A gente posta algumas coisas por lá, não muito, mas a gente posta sempre que pode. Mas pode mandar no direct. E pode entrar em contato com a gente por lá também, que a gente responde rapidinho. E um e-mail, deixa um e-mail também de contato que depois a gente coloca no... O nosso e-mail de contato é contato@oesadv.com.br. Ótimo, pessoal. Então, a gente encerrando, como vocês viram, é importante a profilaxia e caso o problema ocorra, que às vezes é inevitável, você tenha uma assessoria adequada para poder estar te ajudando nesse momento tão delicado e que às vezes gera muitos transtornos para o médico. Glauber, mais uma vez, obrigado João, por todo o conhecimento que você trouxe para a gente aqui. É uma troca de ideias que enriquece. Sem dúvida. Sair daqui hoje, vim aqui ensinar um pouquinho, sair aprendendo. Não, com certeza ensinou muito mais. Você não vou falar nada, então, depois que a gente... Você já é da casa, tá? Obrigado mais uma vez de estar aqui. Vamos programar... algumas outras aí, eu acho que vale a pena a gente trazer alguns temas específicos, tá? Dentro disso que a gente está falando, entendeu? O direcionamento dentro da área da saúde, essa relação triparte, a forma como isso começa, como isso termina. A gente não falou dos planos, né? Falar dos planos, falar onde entra o plano de saúde, aonde entra a autorização, onde eu posso me prevenir quando a condição que hoje é muito comum do paciente buscar no médico aquilo que também ele não fez para o plano, ele não declarou para o plano, essa história da doença prévia, que é um direito do plano em função da condição estabelecida, enfim, tudo isso eu acho que vale a pena a gente fazer alguns outros capítulos, tá bom? Estamos à disposição. Obrigado e pessoal, se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, comentem, fazendo sugestões de novos entrevistados, novos temas, tudo que vocês achem interessante aí, e é o que a gente sempre fala, a participação de vocês que faz com que a gente continue esse projeto do MedLexCast e que a gente traga para vocês sempre um conteúdo atualizado e um conteúdo que vai fazer a diferença na sua atividade do dia a dia. Pessoal, obrigado a vocês também pela paciência e pela audiência. Tchau.